Beleza, galera? Hoje é dia 1º de março de 2020, mas eu devo estar postando esse vídeo amanhã, no dia 2. Aproveitei o embalo aqui para gravar na sequência. Eu falei no vídeo anterior a respeito de como você aproveitar ao máximo os estudos e agora eu vou falar um pouco como você aproveitar ao máximo a leitura. Logo no início do seminário, o professor de metodologia da pesquisa científica deu uma dica a respeito da leitura, de como você fazer uma leitura trabalhada. Recentemente, mais ou menos, acho que faz 1 ano ou 2, eu fiz a resenha desse livro aqui. Como Ler Livros, de Mortimer Adler. Esse livro ele é razoavelmente gordinho, né? Olha aí o tanto de página. Ele tem várias dicas a respeito de como você aproveitar ao máximo a leitura. Mas, o que eu achei desse livro aqui? Eu achei que é muita técnica, é muita dica, é muita coisa que às vezes fica até um pouco inviável de você aplicar na prática. E a dica que o meu professor deu no seminário, logo na primeira semana, eu achei muito prático, é muito fácil de você implementar. É claro que você vai ter que quebrar alguns paradigmas aí, caso você tenha alguns vícios como eu. Qual que é o maior vício que eu tenho? Quando eu vou pegar um livro para ler, eu tenho um ciúme danado do livro. Por exemplo, esse aqui, a Bíblia e os seus intérpretes. Novinho, aí você dá aquela passada de folha aqui, ó. Você sente aquele cheiro de livro novo, dá até uma emoção. E aí eu pego meus livros, eles ficam... Eu gosto de colocar aqui minha assinatura na capa do livro. E aí você vai ver que eu mantenho ele muito bonitinho. Eu não gosto de fazer nada no livro, rabiscar nem nada. Ele fica, ó, lindamente lindo. Isso é um vício que eu tenho. Só que o professor falou o seguinte, para você fazer uma leitura eficiente, uma leitura trabalhada nos termos dele, você vai precisar rabiscar o seu livro. E nesse aqui, né, Como Ler Livros, ele também fala a respeito disso. Ele fala que o livro você tem que interagir com ele, você faz pergunta para o livro, ele te responde, você anota, você está com a dúvida em alguma coisa, você anota e tudo mais. Só que olha a estratégia que o professor passou que eu achei muito interessante. É um professor experiente, dá aula há mais de 30 anos, então sabe do que está falando. Ele falou para você fazer o seguinte, quando você for ler determinado livro, cada parágrafo ele só tem uma ideia-chave, também chamada de tópico frasal. Então só tem uma ideia-chave. Então você começa a ler, cada parágrafo você grifa a ideia central, ou tópico frasal. Você vai lá e grifa. Passou para o segundo parágrafo, mesma coisa. E assim por diante. Na hora que você terminar a leitura de um capítulo, você já tem ali o seu resumo pronto. O seu resumo vai ser o quê? Vai ser pegar esses tópicos frasais, essas ideias principais de cada parágrafo, e você vai lá e anota lá numa folha de papel. Pronto, você já está com o seu resumo feito. Desse resumo, você vai fazer um mapa mental. Inclusive, eu estou com um livro aqui também, ele é um pouco mais antigo, é da época da faculdade ainda. Esse aqui. Mapas mentais e memorização. Eu vou mostrar aqui só a título de exemplo como é que são feitos aqui alguns mapas mentais, ó. A ideia é mais ou menos essa. Isso é um mapa mental. Aqui estaria todas as informações que você precisa do determinado capítulo. Então, se você pega um livro igual esse que eu estou à minha mão aqui, a Bíblia e seus intérpretes, que tem, se eu não estou enganado, 14 capítulos, você vai ter 14 mapas mentais. Na verdade, são 16 capítulos. Então, desse livro, você extrairia 16 mapas mentais. E toda vez que você precisar rememorar ou saber do que se trata esse livro, você não vai no resumo e nem vai ler o livro novamente. Você vai nesses mapas mentais que você vai conseguir evocar todas as informações dele. Eu achei interessante essa técnica justamente porque você já vai grifando conforme você vai lendo, porque nesse livro do Como Ler Livros aqui, o maiorzão que eu mostrei, você vai ter que fazer pelo menos umas 3 leituras do determinado livro. Você faz uma pré-leitura rápida, depois você faz uma leitura mais atenta e tudo mais. Essa estratégia nova eu achei mais interessante, mas otimizaria com certeza a leitura. Você já vai lendo, já vai grifando as frases principais dos parágrafos, separa em resumo, faz um mapa mental e aí, beleza, você já está com todo o conteúdo dele aqui à mão, fácil. E nesse livro que eu mostrei aqui também, Mapas Mentais e Memorizações, além dele mostrar como fazer o mapa mental, ele também vai te falar como você fazer as revisões desses mapas. Qual que é a ideia? Eu não vou falar de toda a tabela, porque para não ficar aqui enrolando muito, mas a ideia é o seguinte, você faz o mapa mental,
e você consegue e começa a fazer as revisões diariamente. E aí você vai, por exemplo, um mapa mental, você vai revisar ele durante 30 dias diretão. 30 dias. Depois você passa a revisar ele de 7 em 7, depois de 15 em 15, depois de mês em mês e assim por diante, até você chegar no passo de estar revisando esse material uma vez por ano. E é muito interessante, você consegue colocar toda a disciplina de um curso para você revisar uma vez por ano. Depois, na hora que chegar no final do curso, você vai estar com tudo, ó, na cabeça. Vai estar uma maravilha, porque conforme você vai revisando esses mapas mentais, cada vez você vai perdendo menos tempo na hora da revisão. Vai vir muito mais automático na sua cabeça na hora que você lê lá. Beleza? Se alguém tiver interesse, depois eu gravo um vídeo específico aqui falando a respeito de como montar esses mapas mentais. Tem uns detalhezinhos bem interessantes e pode auxiliar no estudo e resumo e tudo mais que vocês precisarem ter aí. Tem muita gente que fala que gasta muito tempo fazendo mapa mental, realmente gasta, mas com a prática vai ficando cada vez mais rápido e o resultado vale a pena perder um tempinho para fazer isso aí, beleza? De direito, quando eu fiz alguns mapas mentais, na época quando eu estava mais inteirado no assunto jurídico, eu tinha quase uns 500 mapas mentais aí a respeito dos assuntos. Bem interessante. Praticamente o Código Penal inteiro, o Código de Processo Penal, acho que pela metade eu parei, mas é muito bom, muito interessante, beleza? Então, qualquer dúvida mande aí nos comentários. Excelente estudo para você que me assiste e um forte abraço e até mais.